Este ano, o brasileiro trabalhou até o dia 2 de junho só para pagar impostos, taxas e tributos. O estudo foi feito pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, IBPT. De acordo com o mesmo instituto, foram quase 900 bilhões de reais arrecadados, mas o cidadão brasileiro recebeu pouco em troca. O Cidadania Hoje convidou Valcir Gassen, professor de Direito da Universidade de Brasília, para conversar sobre o imposto de renda e o retorno social. Olá, Valcir, seja bem-vindo. Muito obrigada por vir participar do Cidadania. Eu que agradeço a oportunidade de falar de um tema tão importante que é a questão da tributação no Brasil. Então, uma questão, a tributação é alta, sem dúvida, mas até existem países em que a tributação é mais alta ainda. A grande diferença, o problema é que aqui não se tem o retorno, não é isso? Assim, comparado com países que têm mais impostos, como Noruega, Dinamarca, que é o primeiro colocado, mas lá o retorno é grande. E já aqui não enxergamos esse retorno. Nós temos, de fato, uma questão de um baixo retorno no Brasil. Mas a questão primeira é tentar avaliar algumas informações. Por exemplo, a sua chamada para o nosso programa, ela diz que até 2 de junho o brasileiro trabalhou só para pagar impostos. Mas isto é uma parte da notícia. A outra parte da notícia é que se fizer isso comparativamente às rendas das pessoas, as pessoas que têm uma renda maior já pararam de pagar impostos neste ano, provavelmente lá em março e abril. As pessoas que têm uma renda menor, elas vão ter que trabalhar 197 dias para pagar impostos. Porque no Brasil nós temos uma desigualdade na tributação muito alta. Nós temos as pessoas que menos ganham, pagam proporcionalmente mais do que as pessoas que mais ganham. Exemplo, uma família que tem uma renda média mensal de 2 salários mínimos, ela compromete com o pagamento de tributos mais do que 50% da sua renda familiar. Digamos que a renda familiar esteja em torno de R$2.000, de uma família de 4 pessoas, ela paga de tributos em torno de R$1.000 e só fica para passar o mês em torno de R$1.000. Já as pessoas com uma renda superior a 20 salários mínimos, 30 salários mínimos, elas comprometem na carga tributária relativa ao seu rendimento um percentual bem menor do que 50%. Elas pagam em torno de 28%, 35%, abaixo da carga média tributária brasileira. E as pessoas com menor renda pagam mais que 50% de tributos. Então, esse estudo do IBPT, então, foi feita uma média? Então, foi feita uma média. E é importante os estudos feitos no Brasil, inclusive esse, porque nós precisamos discutir mais a questão da tributação no Brasil. Nos países de democracia central, democracias burguesas centrais, tipo Estados Unidos, a França, a Alemanha, a Inglaterra, eles já, há mais de 200 anos, eles discutem 2 perguntas. Quem paga o tributo e quem recebe o retorno do pagamento desse tributo. Isto não é pauta, infelizmente, dos nossos jornais, das televisões, no modo geral, para perguntar quem está pagando, afinal de contas, essa carga tributária brasileira e quem está tendo o retorno efetivo desse recolhimento de tributos. Então, todas as pesquisas são bem-vindas e todo debate, para mim, é bem-vindo. Por quê? Porque é por intermédio da matriz tributária, das escolhas feitas no campo da tributação, que você faz um processo de alocação e distribuição na sociedade dos recursos econômicos. Se eu cobro mais de quem tem menor capacidade econômica e cobro menos de quem tem maior capacidade econômica, eu estou fazendo um processo distributivo inverso. Eu estou tirando das pessoas com menor poder aquisitivo e atribuindo isto a pessoas com maior poder aquisitivo. Nas democracias liberais, o que acontece? Tributa-se mais as pessoas que têm um ganho maior, as pessoas que têm uma renda maior. E aqui no Brasil é o contrário. Aqui a gente tributa mais as pessoas que têm uma renda menor. Então, a matriz tributária brasileira, ela de certa forma
espelha o nosso país. O nosso país, por exemplo, em 1989, quando terminou aquele outro regime de exceção, nós ficamos com a segunda maior concentração de renda do mundo. E nesse pequeno período democrático, de redemocratização do Brasil, nós melhoramos algumas posições. Hoje somos mais ou menos a 11ª pior distribuição de renda do mundo. E essa distribuição a gente faz pelos mecanismos tributários em grande medida. Então, a gente tem um programa social, por exemplo, no momento que você atribui R$100 para as pessoas que estão na escola, por exemplo, Bolsa Família, Bolsa Escola, você retira já 50, a metade em tributos. E é imperceptível isso na sociedade. As pessoas não percebem como isso acontece. E o grupo de pesquisa que eu coordeno na UNB, nós fazemos essas pesquisas, procurando saber quem paga e com quem é que nós gastamos o produto da arrecadação no Brasil. Agora, tem também assim, muitos impostos e taxas no consumo, né? Quando a gente compra, né? Inclusive tem uma lei de 2012, né, que passou a ser obrigatório, né, na nota, vir especificado quanto que a gente paga. Melhorou um pouco, imagino, né? A pessoa passou a ter um pouco mais de noção que ela está pagando imposto ali, mas é muito imposto. E esse imposto, ele não faz diferença para se a pessoa, quem está comprando, ganha um salário mínimo ou se é um empresário, ele vai pagar aquele mesmo tanto de imposto, né? Exatamente, é esse o raciocínio. Porque se você tem uma renda de 10 mil salários, renda familiar de R$10.000, e tem uma outra família com uma renda de 2 salários mínimos, R$2.000, fazendo aqui um arredondamento, 2 mil, 10 mil, aquele mesmo valor de imposto, proporcionalmente, ele é mais gravoso para quem ganha menos do que para quem ganha mais. Esse é o raciocínio que a gente tem que fazer e que os países de democracia central, burguesa, eles fazem constantemente. E, tecnicamente, a gente chama isso de regressividade ou progressividade. A regressividade tributária é quando você cobra mais de quem tem menos poder econômico ou capacidade contributiva e cobra mais deles e cobra menos de quem tem maior capacidade econômica. Isto é regressivo. Regressivo na parte da arrecadação. Agora, regressivo na parte do gasto eu gasto mais com quem tem mais e gasto menos com quem tem menos. E tributo progressivo é cobrar mais de quem tem mais e cobrar menos de quem pode pagar menos. E gastar mais com quem precisa e gastar menos com quem menos precisa. Isto é patente, isso é claro, por exemplo, nas democracias burguesas. No Brasil, isto é o contrário. A matriz tributária brasileira é altamente regressiva. A gente cobra proporcionalmente mais de quem ganha menos do que quem ganha mais e gasta muito mais, tem um retorno do Estado muito maior para as pessoas que poderiam pagar por esse retorno, por esses serviços que o Estado presta, do que as pessoas que precisam. Então, ela é regressiva tanto na arrecadação quanto no retorno do Estado para com o cidadão. Agora, no caso das compras, esses impostos, né, que são ICMS, ISS, IPI, IOF, PIS/PASEP, COFINS e CID, né, que são todos embutidos. Cada compra, um alfinete que a gente compra, tem todos esses impostos embutidos, né? Como que isso poderia ser melhor distribuído? Isso sempre vai, ou não sei, como poderia não ser igual para todos? A artimanha de quem fez a opção no Brasil por concentrar renda por meio dos instrumentos tributários, fez o seguinte projeto e o seguinte planejamento. Existem tributos irritantes. Todos nós nos irritamos em pagar alguns tributos. E tem outros tributos que são anestesiantes. Eu escrevi isso num livro que está publicado por uma editora, pela Saraiva, Tributos Irritantes versus Tributos Anestesiantes. A opção que se fez aqui de concentrar renda por intermédio da tributação foi feito basicamente nisso, ou seja, IPTU é um tributo que irrita todos nós, todo ano, que temos que pagar IPTU. Para quem tem automóvel, todo ano tem que pagar o IPVA, isso nos irrita.
Nos irrita também todos nós que somos contribuintes do imposto de renda, porque temos que fazer o ajuste anual, etc. Ok? Só que esses tributos são os tributos diretos. E os tributos diretos, eles são irritantes, porque irrita o contribuinte. Só que isso é necessário para a construção da cidadania, para você perceber que está pagando e exigir o retorno. A opção que se fez no Brasil foi por tributos anestesiantes, que você acabou de mencionar, uma relação de tributos que a gente paga. A gente paga, todos nós, consumidores de bens e serviços, pagamos ICMS, IPI, PIS/PASEP, COFINS, CID e outros mais. E a gente paga sem perceber. Então, quando ficam escondidos ali, né? Ficam escondidos. Isso traz uma baixa cidadania. Se você for conhecer a legislação de outros países, os outros países eles procuram tornar todo tributo irritante. Por quê? Porque tu percebe que está pagando. No Brasil, como a tributação ela serviu como instrumento de concentração de renda, a opção que se fez foi pelos tributos anestesiantes e não de cidadania fiscal. Então, 70% de tudo que se arrecada no Brasil advém de tributos anestesiantes. Então, eles estão no preço do pão, estão no preço do café, estão no preço do arroz, do feijão, do automóvel, da geladeira. O que você comprar, aquilo que você consumir de bem ou de serviços, você tem lá uma pilha de tributos embutidos no preço. Por mais que essa legislação foi muito importante para dizer uma estimativa da tributação suportada ao montante, a gente precisaria fazer uma mudança na legislação para, quem sabe, anunciar o produto sem o tributo. Mostrar qual seria o preço só do produto. Só do produto, como Sem... alguns países acontece isso. Então, você vai comprar, por exemplo, um automóvel, você está fazendo uma economia, tu tem um carro usado para trocar por um automóvel, por exemplo, um valor de R$50 mil. Se fosse hoje é anunciado por R$50 mil. Se fosse anunciado com o preço do automóvel, com o lucro da revenda, da fábrica do automóvel, etc., comissão, ele seria em torno de R$24, R$25 mil. E o restante seria tributos. Então, isso faria com que o contribuinte percebesse, paguei 25 pelo automóvel e R$25 mil de tributos. Portanto, eu quero saber como se gasta e com quem se gasta. Então, a construção da cidadania, ela passa pela percepção da carga tributária que cada um de nós suporta. E nós, no Brasil, mas foi feito pelas pessoas que fizeram essas escolhas na matriz tributária, de esconder do público, que é ele que está pagando, das pessoas mais... com menor poder aquisitivo, elas que pagam proporcionalmente mais do que as pessoas que têm maior poder aquisitivo. E justamente essas, né, como o senhor citou, né, que têm o menor poder aquisitivo, são as que não pagam IPVA porque não tem carro, não pagam imposto de renda, que estão fora da faixa, talvez nem IPTU, dependendo de onde moram, mas pagam todos esses outros impostos e não têm consciência disso, né? Elas não têm noção de que elas estão pagando todos aqueles impostos. Exato. A pessoa não tem carro, não paga IPVA. Está na faixa de isenção do imposto de renda. Não paga IPTU porque mora numa casa pequena, na periferia, digamos a cidade, ela é construída de alvenaria ou mista e no projeto municipal que concede isenção diz, é isento de IPTU esse imóvel até essas dimensões. Daí a pergunta que fica, como é que uma pessoa que não paga imposto de renda, que não paga IPTU, que não paga IPVA, ela paga metade do que ganha em tributos, em impostos, usando aqui imposto como sinônimo de tributo. É que são todos anestesiantes, estão todos embutidos nos preços dos bens e serviços que a pessoa consome durante o mês. Transporte público, alimentação, vestuário, a compra de um eletrodoméstico, ele está com a carga tributária altíssima. Mas como ela está, né, anestesiada, como o senhor disse, ela também não se sente no direito de exigir, né, assim,
um ensino para as crianças, ou um bom transporte público, um bom serviço de saúde, né, que seriam os retornos, né, só que ela não percebe que ela está pagando por aquilo, acha que é uma concessão, digamos assim, né, um favor. E isso tem implicações diretas no desenvolvimento econômico de um país, desenvolvimento social e econômico de um país. Cerca de 2 anos atrás, o Fundo Monetário Internacional, por intermédio da sua equipe econômica, dos seus economistas, produziu um paper, um artigo muito bacana, mostrando que se nós pegarmos e alocarmos na sociedade brasileira 1% da riqueza nacional para os 10% ou 20% das pessoas com menor renda, nós temos um crescimento sustentável do PIB de 0,8%, 0,08% nos próximos 5 anos. Agora, se a gente concentrar essa renda, 1% da renda nacional, para os 10% mais ricos, a gente vai ter um decréscimo do PIB. Então, no Brasil, fez-se uma opção de usar a tributação como concentradora de renda com tributos altamente anestesiantes. As pessoas não percebem que elas estão sendo mais oneradas, as pessoas de baixa renda, do que as pessoas com maior renda. E o pior, estas pessoas que a gente muitas vezes debate no Brasil de ações sociais, tipo Bolsa Escola, Bolsa Família, Bolsa Escola e outras ações, elas têm um custo muito, mas muito menor de retorno para a sociedade do que se concede para o andar de cima. Por exemplo, imposto de renda. Imposto de renda, se a pessoa deve, naquele exercício fiscal, supondo, R$10.000 de imposto de renda. No caso das pessoas que pagam imposto de renda no Brasil, que é uma parcela menor do que a metade da população, bem menor, elas têm Bolsa Filho. Porque cada filho que nasce de um contribuinte do imposto de renda, o que a pessoa pode fazer? Deduzir da base de cálculo. Daí, tendo um filho, você tem Bolsa Filho. Você pode ter um plano de previdência privada. Então, as pessoas com maior renda, que pagam imposto de renda, elas podem ter um Bolsa Previdência Privada, um plano de saúde. Então, ela deduz da base de cálculo, se 10 ela devia de imposto de renda, tendo um filho, só dando um exemplo, teria que calcular, ela vai pagar só 9.500. Já ganhou 500 por ter um filho, de bolsa todo ano, até os 24 anos de idade, se tiver em idade universitária, etc. Agora, se tiver um plano de saúde, vai ter bolsa plano de saúde. Se a pessoa não quer levar no médico conveniado do plano de saúde e levar no médico particular, vai ter bolsa médico particular. Se quiser levar a criança no dentista, vai ter bolsa dentista. Chegamos à situação tão constrangedora que a gente tem bolsa, auxílio, para quem paga imposto de renda, auxílio, contribuição previdenciária da empregada doméstica. Então, a gente tem um retorno, sim, do Estado, mas não para a maior parte da população brasileira. 160 milhões, de cerca de 200 milhões de brasileiros que temos, mais que 200 já, eles estão alijados de políticas públicas de retorno do Estado. Agora, os 40 milhões, esses sim têm retorno, sejam por intermédio de universidades federais, enfim, tem toda uma estrutura do Estado protegendo 40 milhões de brasileiros. É bolsa disso, bolsa daquilo, para o andar de cima. Então, essas despesas que se faz no campo social, elas são incomparavelmente menores per capita do que se faz com essa pequena parte da população brasileira, em torno de 20% da população brasileira, que tem esse retorno, de fato, bom no Estado. Então, quando o senhor falou de cobrar de quem poderia pagar, a gente ouve muito dizer que a classe média alta, por exemplo, paga 2 vezes por muitas coisas, porque paga os impostos, mas depois paga um ensino privado e aí depois paga o plano de saúde, paga pedágio nas estradas, paga segurança particular ou vigia na rua e tal, mas na verdade não é bem assim, porque tem essas bolsas, né? Tem. Esse é o custo de fazer uma opção do Brasil ser uma das maiores concentrações de renda do mundo.
e da não participação desses 40 milhões de brasileiros em iguais condições com os outros 160 milhões de brasileiros. O Brasil é uma sociedade cindida. É uma sociedade que qualquer indicador internacional, para não falar dos nacionais, mostra que é uma sociedade cindida e uma parte muito grande da população brasileira sem acesso aos serviços do Estado. E quando tem um acesso de forma deficiente. Agora, uma pequena parcela tem acesso, sim, a tudo do Estado, que são em torno de 40 milhões de brasileiros. E é bem importante isto que você falou em relação à classe média. Nós temos um problema no Brasil, por isso que eu elogiei a iniciativa de se fazer pesquisas no Brasil. Mesmo que elas possam ter algumas incompletudes ou algumas incoerências, é melhor ter pesquisa do que não ter pesquisa. Porque a gente precisa saber que país é este. Nós precisamos saber que Brasil é este. Nesse sentido, nós tivemos oportunidade, agora em 2012, se não me falha a memória, de dizer quanto é a renda per capita da classe A, B, C, D e E no Brasil. Então, é um modelo econométrico que a gente pode usar esse modelo no Canadá, no Brasil, na Argentina, no Chile, na Alemanha. Só que vai variar, evidentemente, a relação PIB per capita. Então, é um modelo econômico que pode fixar os valores da classe A, B, C, D e E. Nesse sentido, a classe E, ou a classe E, que tem uma menor renda, a faixa é em torno de R$0 por mês per capita, e, por incrível que pareça, tem milhões de brasileiros que estão nessa faixa, de 0 a R$170. Estou arredondando, para atualizar os dados, inclusive, mais próximos agora. Então, de 0 a R$170 mensais per capita. A classe D é a classe, não a C que é média. Ela tem em torno de R$170, R$171 a R$300 por pessoa, por mês. A classe média, nesses estudos, não é a classe que ganha 4, 5, 6 mil reais. É a classe que ganha em torno de R$300 a R$1.050 mensais per capita. Isto é classe média no Brasil. A classe B, ela está na faixa de R$1.050 a R$51, temos que fazer aqui a atualização monetária, a faixa de R$2.500. E a classe A é aquela que tem uma renda superior a em torno de R$2.500. Este é o Brasil. Então, os indicadores de pesquisas balizadas, respeitadas no mundo todo, mostram que as classes sociais no Brasil são 0 a R$170, classe E, D, R$170 a R$300, classe D, classe média, classe C, R$300 a R$1.050 e classe B, R$1.050 a R$2.500 e classe A acima de R$2.500 mensais per capita. Mas aí estão levando em conta só os assalariados, né? Que assim, as grandes fortunas brasileiras que existem também não aparecem. Não, estariam na classe A. Né? E é interessante notar que todo esse processo de redemocratização que o Brasil fez, da estabilidade trazida pelo Plano Real, e de todas as políticas feitas no governo Fernando Henrique Cardoso, governo Luiz Inácio Lula Silva e governo Dilma, a gente conseguiu sair da segunda maior concentração de renda do mundo, passamos à 11ª maior concentração de renda do mundo, melhoramos bastante. E o que é mais importante, com esse pequeno período da redemocratização que a gente viveu, a gente teve condição de tirar muitos milhões, em torno de 35 milhões de pessoas da classe E e D para a classe C. E somando hoje, atualmente, a classe C, que ganha menos de R$1.050 mensais por pessoa, per capita, integra mais ou menos esses 160 milhões de brasileiros que eu te falei antes. Então, de 200 e tantos milhões de brasileiros, 160 milhões de brasileiros têm uma renda per capita menor do que em torno de R$1.050.
E esses é que pagam a conta, esses que respondem proporcionalmente às suas rendas ao pagamento da carga tributária brasileira. E é esta parte da população que tem um baixíssimo retorno do Estado brasileiro. Porque o Estado brasileiro dá um retorno para a faixa de mais ou menos 20% da população brasileira, que está incluída e que tem uma renda altíssima. Valcir, infelizmente nosso tempo acabou. Muito obrigada pela sua participação. Eu é que agradeço a oportunidade. Nosso programa de hoje foi sobre o imposto de renda e o retorno social. Se você quiser rever, baixar ou repassar o link, é só acessar nossa página na internet no endereço senado.leg.br/TV ou então o canal da TV Senado no YouTube. Se você quiser fazer algum comentário, crítica ou sugestão, ligue 0800 61 22 11. Obrigada pela atenção e até o próximo Cidadania.